Olá, tudo bem? Estamos de volta aí com o programa Pontuando, hoje com um assunto bastante polêmico. O ser humano comum está desinformado das principais notícias importantes no mundo. Olha bem, esse texto aqui é um texto que eu fiz uma pesquisa ampla para mostrar que nós não temos problemas apenas com fake news, com informações truncadas ou explicitamente mentirosas. Nós temos também problema com a manipulação das informações, com a omissão das informações, com a descontextualização das informações ou a orientação de imagens em fatos que acontecem, fazendo com que você tenha a informação parcial ou aquela que os grupos hegemônicos querem que você aposte. Isso influencia na política, isso influencia na polarização, isso influencia para que você tenha sempre mais informações, e as mídias, de uma maneira geral, inclusive as mídias que estão dentro da internet, não apenas as hegemônicas oficiais, elas trazem informações rápidas, em geral sensacionalistas, informações que são parciais, sem contextualizações adequadas, e nós não estamos preparados para isso. Então hoje nós vamos explicar por que o ser humano anda desinformado efetivamente das coisas que são mais importantes para as sociedades e para ele na individualidade, em qualquer setor, na saúde, na política, na geopolítica mundial, nas próprias ferramentas de educação, com relação ao que seriam temas bons para a escola. Muita coisa está passando por filtros, bolhas de filtros, e não chega até nós. Bom, eu vou pedir então para você deixar seu like, deixar seu comentário, compartilhar para que mais pessoas tenham contato com esse conteúdo e passem a fazer reflexões, e assinar o nosso canal. Muito bem. Então, o ser humano comum está desinformado das principais notícias importantes no Brasil e no mundo. Veja bem, importantes para quem? Para as sociedades, para os indivíduos, em relação a qualquer parte da sua vida. Em uma era marcada por uma avalanche informacional, é paradoxal constatar que o ser humano comum encontra-se amplamente desinformado acerca de notícias das mais importantes do mundo, e este fenômeno não se restringe à propagação de notícias falsas, que são aquelas chamadas fake news, que essas são explicitamente colocadas ali para mentir, mas também envolve uma omissão estratégica ou sistemática de informações relevantes nos campos da geopolítica, da saúde, da legislação, do meio ambiente, direitos humanos e muitas outras coisas. Essa desinformação por omissão, ou o que eles chamam de no information, como propõe Chomsky e Herman em publicação de 1988, a manipulação midiática, que é o título do livro deles, é um dos vetores centrais da alienação social a que nós padecemos na sociedade mundial. Desinformação em ambiente geopolítico. Veja bem, na esfera geopolítica, eventos mais decisivos frequentemente passados despercebidos pela população geral são fatos corriqueiros. Frequentemente passam despercebidos da população geral. A cobertura midiática convencional tende a dar mais atenção a escândalos políticos locais ou entretenimento cujos temas, como sanções econômicas, intervenções militares ou alianças estratégicas que moldam o equilíbrio global de poder, fiquem em segundo plano. Então, a cobertura midiática convencional, chamada hegemônica, ela tende a dar mais atenção a escândalos políticos locais ou entretenimento do que temas como sanções econômicas que acabam com a vida dos países, intervenções militares que acontecem em vários países, alianças estratégicas que moldam o equilíbrio global de poder. O caso da guerra do Iêmen, por exemplo, considerada pela ONU como a maior crise humanitária do mundo, raramente ganha destaque nas mídias ocidentais. Por quê? Porque o Iêmen não interessa, né?
apesar do envolvimento direto das potências como Estados Unidos, Arábia Saudita, Reino Unido, né? Isso saiu no relatório United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2021. Isso é só para citar a fonte. Hoje em dia nós temos o IEM participando lá das tratativas e das oposições às posições do país central lá do Oriente Médio, que eu vou evitar falar o nome só para não complicar o vídeo. Mas lá havia uma guerra, e essa guerra ela era comandada, era uma guerra proxy, né? Ela era uma guerra comandada pela Arábia Saudita em favor do mundo ocidental para dividir o Iêmen, e porque o Iêmen seria aquela nação que se oporia a certas manobras daquele país que eu vou evitar falar o nome. O outro exemplo é o avanço silencioso da Organização do Tratado da Cooperação de Xangai, que pode ser chamado de OTCX ou pode ser chamado simplesmente de OCS, porque Xangai em chinês você escreve com SH. E nós aqui abreviamos aportuguesamos, chamamos de Xangai com X. Tanto faz. OTCX ou OCS são a mesma coisa. Nós vamos usar as duas denominações. Bom, outro exemplo, avanço silencioso da Organização do Tratado de Cooperação de Xangai, liderado pela China e Rússia, que busca criar um contrapeso à hegemonia ocidental. Enquanto a população mundial é bombardeada com notícias sobre celebridades, disputas eleitorais, transformações estratégicas de longo prazo, são negligenciadas na cobertura jornalística. Essa transformação, a criação e a manutenção da OTCX ou OCS é uma dessas notícias que são negligenciadas nas coberturas jornalísticas. Nós vamos saber por quê. Bom, mas vamos lá. O que é a OTCX ou qual a importância dessa organização? A importância da Organização de Cooperação de Xangai, ou simplesmente OCS, muitas vezes desconhecido no Ocidente, reside na sua crescente influência na política e economia globais, na sua capacidade de promover a estabilidade regional, na sua posição como um ator-chave do multilateralismo alternativo. A OCS, inicialmente focada na segurança e cooperação da Ásia Central, expandiu-se significativamente e agora ela inclui países como China, Rússia, que foram as criadoras, Índia, Paquistão, Irã, entre outros, abrangendo uma vasta área e população. A OCS desempenha um papel crucial na promoção da estabilidade e segurança da Ásia Central e adjacências, e combate terrorismo, separatismo, extremismo e o crime organizado, e mantém ali uma associação de trocas comerciais, quer dizer, ela tem uma participação na economia. A OCS ela tem promovido a cooperação econômica em áreas como comércio, energia, transporte, turismo e cultura, contribuindo para o desenvolvimento regional e para a integração econômica. Ela é uma organização poderosa. Existem vários encontros ao longo dos anos dessas organizações que convidam todas essas lideranças e discutem assuntos de ponta. Isso nunca é noticiado aqui, do lado de cá. Por quê? Porque é um ganho de atitude e de se firmar como polo por parte dos países centrais ali, lá do Oriente, mormente China, Rússia e então, de repente o próprio Irã, para poder fazer o comércio e realizar, apesar das sanções que são impostas a eles conseguem prosperar devido a essa ação de cooperação que detém terrorismo, que detém separatismo e que impulsiona a economia. Isso nós não sabemos aqui. Poderíamos até imitar em certa escala, porque todas as parcerias lá são feitas na base do eu ganho, mas você ganha também. Saúde, remédios, doenças negligenciadas e silêncios institucionais. Agora nós estamos mudando de assunto. Na área da saúde, a desinformação é ainda muito alarmante. Aliás, até mais alarmante do que as outras, porque segundo o estudo de Moynihan, entre outros, Roy Moynihan, publicado pelo BMJ, Evidence-Based Medicine, a medicina baseada em evidências, do qual esse Roy Moynihan
participa e é ativista, há uma epidemia global de sobretratamento. Nós vamos saber o que é isso. E o uso excessivo de medicamentos influenciado por interesses das indústrias farmacêuticas, etc. Poucos cidadãos têm acesso ou compreendem informações críticas sobre riscos associados a medicamentos amplamente prescritos, como estatinas, antidepressivos, analgésicos opioides e uma gama de outras coisas agressivas que em muitos momentos são desnecessárias. Mas o que é esse sobretratamento? O sobretratamento ele se refere ao uso excessivo e desnecessário de tratamentos médicos ou intervenções que não trazem um benefício ao paciente ou pior, podem até causar danos. É a consequência quase que imediata dos sobrediagnósticos, onde uma condição é diagnosticada sem garantia de que a intervenção trará algum tipo de resultado positivo ou até se aquele problema efetivamente existe e não pode ser tratado de uma outra forma, por outro enfoque. Né? Nós já falamos sobre isso aqui no programa Pontuando. Aplicar mais tratamentos ou intervenções do que é necessário ou é recomendado tem sido a prática. Aplicar tratamentos a condições que não evoluem ou que se resolveriam naturalmente, intervenções onde os riscos de dano para o paciente superam os benefícios esperados, um diagnóstico excessivo ou incorreto pode levar a tratamentos desnecessários, desgaste, perdas financeiras para poder engordar lucros de indústrias. E isso é veiculado, inclusive, com programas pagos, como programa como elementos alternativos, como grandes descobertas, que alguns programas, tanto da internet quanto das TVs, falam, financiados por essas indústrias. Simultaneamente, doenças tropicais negligenciadas, por exemplo, doença de Chagas, leishmaniose, filariose, continuam a afetar milhões de pessoas em países periféricos ou pobres, sem a devida atenção midiática e política. Não tem ninguém preocupado com isso, porque nesses países, se não tiver riqueza, eles não vão falar nada sobre aquilo. Claro que se tiver riqueza, eles não vão ajudar na questão sanitária, eles vão simplesmente explorar a riqueza. Tem aqui uma citação que eu não vou fazer porque são palavras difíceis aqui, Rotez, entre outros, PLOS Neglicit, Tropical Diseases, deixa para lá. A ausência de campanhas informativas sobre essas enfermidades perpetua ciclos de exclusão, pobreza e mortes que poderiam ser evitadas. A doença de Chagas, a leishmaniose e a filariose são doenças parasitárias que afetam a saúde humana, principalmente aqui no Brasil, com manifestações diferentes e causadas por diferentes organismos. A doença de Chagas por leishmaniose e filariose são doenças frequentemente associadas a populações periféricas e com menor acesso a serviços de saúde, sendo consideradas doenças negligenciadas. Elas são transmitidas por vetores e afetam comunidades com condição de vida precária, onde há menos recursos para prevenção e tratamento. Se você quiser pesquisar aí quais são as causas, fique à vontade. Mas quando você viaja, por exemplo, para algumas regiões inóspitas, países desconhecidos, que têm selvas, rios e na Ásia, África, até no Brasil, onde você tem muitos ecossistemas que são visitados turisticamente, você está correndo riscos de contrair essas doenças, porque algumas populações daquelas ali são deixadas ao relento. Elas não são valorizadas do mesmo jeito que o ecossistema é valorizado em termos de turismo. Eles não são tratados. Informações legislativas. O que favorece o povo não vira manchete, isso é verdade. Um dos aspectos mais perversos da desinformação estrutural é a omissão de leis, políticas públicas e decisões judiciais. A omissão de leis, políticas públicas e decisões judiciais poderiam beneficiar a população, então isto é um problema grave que, por ter sérias consequências como a violação dos direitos humanos e a desigualdade social, é incrivelmente malvado, né, você fazer esse tipo de omissão. Essa omissão ela pode ocorrer em vários níveis, desde a falta de leis que projetam grupos específicos até a falta de implementação de políticas públicas ou negligência do poder judiciário em garantir o cumprimento de decisões que beneficiam a população. Isso tudo poderia ser impulsionado ou discutido dentro das mídias, o que seria razoável, já que são assuntos de ponta, são assuntos emergentes
dizem respeito às sociedades que essas mídias têm contato, que mantêm as suas programações pontuadas, mantêm as suas visualizações altas. No entanto, não são favorecidos por essas informações. A cobertura da grande mídia geralmente privilegia disputas partidárias, escândalos, polarizações, mas raramente divulga informações, por exemplo, lei de acesso a medicamentos genéricos, direitos trabalhistas recém-conquistados, programa de assistência jurídica gratuita, alterações de Código de Defesa do Consumidor ou lei de acesso à informação. Nada disso diz respeito às informações que eles acham importantes às mídias hegemônicas. Manipulam, né? Por exemplo, uma importante decisão do Supremo Tribunal Federal Brasileiro em 2023 consolidou o direito à moradia. Em 2023, uma importante decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, consolidou o direito à moradia, decisão que envolveu um recurso sobre execução extrajudicial de imóveis financiados, estabeleceu que, mesmo em caso de inadimplência, a retomada do imóvel não pode ocorrer sem um controle judicial e sem que sejam garantidos os direitos do devedor. Afinal de contas, é a moradia dele. O STF reconheceu que o direito à moradia deve ser preservado mesmo em situações de inadimplência e que a execução extrajudicial não pode afrontar os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Isso muito pouco foi noticiado. A mídia muitas vezes dá preferência a temas mais impactantes e sensacionalistas, deixando de lado questões mais técnicas e jurídicas, mesmo que sejam relevantes. Além disso, a retomada de imóveis, lá no caso por inadimplência, é um tema sensível e que pode gerar controvérsias. Controvérsias, por exemplo, contra as redes de TV, ou contra os portais e sites que veicularem aquilo ali com a temática verdadeira. O que acontece? A decisão do STF, então, ao defender o direito à moradia, pode ter gerado resistência por parte de instituições financeiras e de pessoas que defendem a liberdade contratual. E é por isso que a informação não chega onde deveria chegar. Uma vez que, se as mídias hegemônicas colocassem essa informação, ela perderia anunciantes. Porque o anunciante vai achar que ela está com viés de esquerda, alguma coisa assim. A desinformação digital e algoritmos, o poder da invibilização. O papel dos algoritmos das redes sociais e motores de busca também é central nesse processo de desinformação. Vamos ver. Plataformas como Facebook, TikTok, etc., Instagram, Google, priorizam conteúdos onde haja alto engajamento. Muitas vezes sensacionalistas superficiais, que não trazem nada que preste e ocupam um espaço muito grande. Porque naquela página você tem muitos anunciantes. E aqueles temas são neutros para os anunciantes e são perversos para nós, porque nos desinformam, em detrimento de matérias analíticas e de interesse público. E segundo o relatório Information Disorder de 2021, publicado pelo Council of Europe, Conselho da Europa, o design das plataformas digitais favorece o infotenimento, ou seja, informação somada ao entretenimento, contribuindo para a despolitização do cidadão médio. Esse relatório de desordem da informação, vamos falar um pouquinho dele aí. Rumo a uma estrutura interdisciplinar para a pesquisa e formulação de políticas. É uma tentativa de examinar de forma abrangente a desordem da informação, seus desafios relacionados a delinear maneiras de abordar a poluição de informação e a saber, essa desinformação ela pode ter três vertentes. A desinformação ocorre quando informações falsas são compartilhadas, mas sem intenção de causar danos, quer dizer, elas são disseminadas por inocência. A desinformação ocorre quando informações falsas são compartilhadas intencionalmente para causar os danos estimados, e ela ocorre também quando informações genuínas são compartilhadas para causar danos, geralmente movendo informações projetadas para permanecer privadas para a esfera pública, ou quando a informação descontextualiza o fato para que a conclusão seja outra ou contrária à que realmente é o objetivo daquela matéria, ou que seria, Além disso, existe o filter bubble, que é a bolha de filtro, descrito por Elie Pariser,
em 2011, ele limita acesso a essa bolha, ela limita acesso a pontos de vista divergentes, criando câmaras de eco que impedem o contato com as informações reais, que não reforcem as crenças pré-existentes daquele indivíduo. Assim, mesmo quando a informação existe, ela não circula de forma eficaz ou democrática. Se existe uma informação que diz para aquele cara que ele foi mal informado, ela não chega até ele, tanto de um lado quanto do outro. Além disso, o filter do Elie Pariser, que é um cara de Maine, de 1980, em seu livro O Filtro Invisível, o que a internet está escondendo de você, que é o nome do livro, analisa como plataformas como a internet, na internet como Facebook, Google, etc., com seus complexos algoritmos, filtram a informação que chega ao internauta de tal modo que este acaba exposto apenas às ideias que eles são afins, que sintonizem com a maneira de pensar dele, rejeitando argumentos contrários que poderiam ser enriquecedores, o contraponto. Segundo escreveu Pariser, a democracia requer que os cidadãos vejam as coisas a partir de outros pontos de vista também. Mas em vez disso, estamos cada vez mais fechados, cada qual nas suas bolhas. Educação midiática e pensamento crítico. Lacunas formativas. A escola tem lacunas formativas. Uma das razões para que essa desinformação estrutural está nessa carência de educação midiática e de pensamento crítico nas escolas. Por isso que nós estamos dentro dessa desinformação. A educação midiática ela é o conjunto de práticas que visem desenvolver habilidades para acessar, analisar, criar e participar de forma crítica e consciente de ambiente informacional. Você não vai simplesmente ficar ali como espectador, você vai entender o que está acontecendo, você vai discutir, pode concordar ou não. Então, a educação midiática ela quer desenvolver habilidades para você participar de forma crítica no ambiente informacional e midiático, né, em todos os formatos que existem, em busca de formar indivíduos críticos, responsáveis, capazes de lidar com as informações de forma eficaz em um mundo cada vez mais digital. A carência da educação midiática e de pensamento crítico nas escolas retira a habilidade de avaliar fontes, identificar interesses ocultos por trás de informações e reconhecer o que está sendo omitido e, por isso, tendo sido rara entre os cidadãos comuns estas capacidades. O relatório da Unesco de 2022 sobre Media and Information Literacy defende que a alfabetização midiática seja integrada aos currículos escolares, alertando que a ignorância informacional é o novo analfabetismo do século XXI. As mídias. A manipulação das notícias pelas mídias hegemônicas refere-se à estratégia de distorcer, omitir ou direcionar informações para influenciar a opinião pública, frequentemente criando vieses e desinformação, e isso pode incluir omissão de dados, exclusão de opiniões divergentes ou a criação de narrativas que favoreçam determinados argumentos. A omissão de informações relevantes ou a escolha de fatos que apoiem uma determinada narrativa podem levar a uma visão parcial da realidade. A forma como a notícia é apresentada, título, linguagem e seleção de imagens, pode influenciar a interpretação do público, principalmente se criar contextos ou fugir do contexto. A utilização de termos carregados, linguagem emocional ou comparação tendenciosa pode influenciar a percepção do público. E qual que é o impacto? A manipulação das notícias pode ter impacto negativo na democracia e na sociedade geral, porque distorce a realidade, dificultando que o público tenha acesso à informação precisa e imparcial. Cria divisões e polarizações, impedindo o diálogo e o consenso, quer dizer, impedindo a política social. Influencia as decisões políticas e sociais com base em informações falsas ou tendenciosas e afeta a confiança na democracia, aumentando a desconfiança e a desilusão com as representações. Guerra do Iraque é um exemplo. A justificativa do Iraque
na guerra era o seguinte: a mídia ocidental, especialmente Estados Unidos e Reino Unido, foi amplamente criticada porque veiculou, sem o devido questionamento, as alegações que do governo Bush de que o Iraque possuía, né, armas de destruição em massa e estava ligado a grupos terroristas. Essas alegações, que se mostraram infundadas, foram usadas para justificar a invasão do país. O Conselho de Segurança da ONU foi contra, mas não conseguiu fazê-los se demover. E o Saddam Hussein, ele tinha levado o Iraque a uma modernidade, inclusive com a ajuda do próprio governo americano. Ele era um ditador, ele era sanguinário, ele era isso. Olha, boa bicha que ele não era. Não sei se ele era tudo que falaram. Mas eles usaram a imagem dele, acabaram com o governo dele, invadiram o país dele e houve uma diminuição significativa populacional lá dentro. A justificativa da invasão, então, foi as armas de destruição em massa, que não foram comprovadas. Jornalismo embedded, que é a prática de incorporar jornalistas às tropas militares, eles chamam de embedded jornalismo, limitou a capacidade da reportagem independente, tornando a cobertura do conflito favorável à narrativa oficial da coalizão ou dos Estados Unidos da América. Imagens e informações eram muitas vezes controladas, filtradas para mostrar para moldar a percepção pública e retirar coisas que poderiam questionar as ações deles. Foco em simbolismos. A derrubada da estátua do Saddam Hussein, por exemplo, foi amplamente divulgada como um símbolo da libertação do Iraque, enquanto os impactos negativos da guerra e a fragmentação da sociedade iraquiana foram menos enfatizados, na realidade foram ignorados, né? O Saddam Hussein não foi necessariamente o maior mal. Essa invasão que acabou com o país, simplesmente porque ele é riquíssimo em petróleo, essa sim foi o mal para aquelas populações. Claro que poderia se discutir a perversidade lá do Saddam Hussein, é o que tudo indica, mas nós estamos do lado de cá, recebendo sempre informações do lado de lá que eles querem invadir e retirar riquezas, sempre ruins. Então nós não sabemos até que ponto esse Saddam Hussein era exatamente isso. É igual o caso do Gaddafi também. Você só recebia notícia que lá era cheio de tribo e tal. O Gaddafi tinha um país de ponta, colocava gente, eu tinha quase 100% de analfabetismo até de crianças, de adolescentes, e depois tinha mais de 82% da população com diplomas universitários, inclusive alguns diplomas fora da Líbia. No entanto, fizeram uma campanha lá que alguns anos criaram situações. O Gaddafi, que também com certeza não era boa bisca, mas tinha feito uma revolução em prol do povo dele, foi apiado do governo, do poder, e aquilo ali ficou uma massa informe lá, onde várias tribos governam, e eles não chegaram a um consenso, uma destruição do país incrível. Eu diria que até pior que a do Iraque, porque o Iraque não tinha chegado a tanta riqueza, e na Líbia sim. Bom, então, outra manipulação também foi o caso da Covaxin da Índia, da época da pandemia. Olha só, durante a pandemia, a grande mídia indiana e internacional, como Reuters e Al Jazeera, acusaram o governo de corrupção na compra da vacina Covaxin, baseando-se em denúncias não comprovadas. A realidade era a seguinte: investigadores descobriram que parte das acusações eram de fato infundadas, mas o estrago na imagem da vacina já estava feita e ela era uma das poucas vacinas eficazes em países pobres. E ela conseguiu ajudar muitos países pobres, mas fizeram essa campanha e acabou. Realidade: investigadores descobriram que parte das acusações eram infundadas, né? Cobertura das manifestações do Brasil 2013 e 2016. É um outro exemplo que nós estamos dando aqui de manipulação. Como é que foi feita a manipulação? Em 2013, as manifestações contra o aumento de passagens de ônibus foram inicialmente criminalizadas pela mídia, que se referiu aos manifestantes como vândalos. No entanto, após a adesão às pautas contra o governo da Dilma Rousseff, que é do PT, a cobertura mudou de lado, mudou de posicionamento, passando a tratar os atos como uma expressão legítima das vozes das ruas. De passagem, ela passou a ser uma reclamação contra o governo, e em poucos meses
A presidenta que em março, por exemplo, de 2013, ela estava com 77% de aprovação, ela caiu para menos de 34 meses depois. Isso não acontece, ainda mais eles alegando ali casos de problemas com geopolítica, corrupção dentro do governo, que não era uma realidade, porque a presidente Dilma foi uma das poucas que não se tinha nada para falar contra ela, porque nem acordos ela não fazia. Ela era rumbuda, ela caiu inclusive por causa disso, né? Então, em 2016, no processo de impeachment, por exemplo, grandes redes como a rede Vênus Platinada, né, foram acusadas de cobertura seletiva, isso foi verdade, minimizando escândalos ligados à oposição a ela e a oposição a Dilma, amplificando aquelas esparsas que tivessem lá no governo, inclusive centralizando sobre a Dilma, que nunca foi corrupta, e criando uma percepção pública desfavorável, contribuindo para o impeachment, que passou assim, que as pessoas mal conheciam direito a presidente. Como que ela cai de 70%? Meses depois, ela é impedida de governar, já estava com 30% de aproveitamento e logo depois ela foi impeachmentada, né? Quer dizer, e no outro mandato ela foi impeachmentada. Quer dizer, não dá para aceitar. Cobertura das reformas trabalhistas, né? E previdenciárias no Brasil e também na América Latina. Como é que foi a manipulação? As reformas são frequentemente apresentadas como necessárias para salvar a economia ou modernizações inevitáveis, com pouco ou nenhum espaço para vozes críticas, como sindicatos, acadêmicos, estudiosos de economia social, antropólogos e etc. Sociólogos. Exemplo. Durante a tramitação da reforma trabalhista de 2017 no Brasil, a cobertura ignorou estudos que previam que isso ia levar a uma precarização das relações de trabalho, redução de direitos. E após sua aprovação, os dados comprovaram que o desemprego não caiu, porque eles alegavam que ia aumentar, se você facilitasse a manobra com o funcionário. Isso não aconteceu, o desemprego não caiu, a informalidade aumentou e com ela a precarização, como tem demonstrado pesquisas do DIEESE. Questões climáticas, financiamentos e negacionismos. A manipulação por omissão. Durante décadas, jornais de TV evitaram responsabilizar diretamente grandes corporações petrolíferas pela crise climática. Reportagens davam peso igual a cientistas negacionistas climáticos e aqueles que defendiam, faziam a defesa do clima, criando a falsa ideia de que o aquecimento global era um debate em aberto, né? Bom, manipulação. As reformas são frequentemente apresentadas como necessárias para salvar a economia. Desculpa, isso aqui eu estou lendo de novo. Agora nós vamos falar do papel do jornalismo independente e das redes de conhecimento. Diante desse cenário, o jornalismo independente tem desempenhado um papel fundamental na revelação de temas negligenciados. Veículos como o The Intercept, ProPublica, Agência Pública, Le Monde Diplomatique, Carta Capital, GGN, TV 247, DCM, têm desvelado escândalos relacionados à corrupção corporativa, violações de direitos humanos e pactos secretos políticos. Eles não são financiados sequer pelos governos, eles são financiados pelos seus assinantes. E, inclusive, eles não entra lá publicidade de produtos, de bancos, porque isso aí moldaria o tipo de notícia que eles poderiam espargir. Então, eles têm revelado escândalos com relação às corrupções corporativas, direitos humanos e pactos políticos secretos. Contudo, a sua audiência ainda é muito limitada em relação às grandes mídias, e em parte porque os algoritmos não os favorecem e também por falta de financiamento sustentável. E também, o que acontece? Hoje as grandes mídias têm portais dentro da internet. E eles são mais conhecidos, eles ocupam mais espaço, né? Qualquer notícia que você quiser ler sobre algum tema, você vai achar primeiro o G1, CNN, BBC, aquele lá da Espanha, SPM, etc. Bom, conclusão. O ser humano comum está desinformado, não por falta de acesso à internet ou a falta de tecnologia, mas porque vivem em um ecossistema de informações controladas, filtradas,
hierarquizadas de acordo com interesses políticos e econômicos e vivendo em bolhas. A desinformação contemporânea é menos uma mentira explícita e mais uma distorção sistêmica da realidade. Então, olha bem, a distorção sistêmica da realidade com essa manipulação, ela é até pior do que a fake news, que a fake news é uma mentira frontal e ela pode até ser desmentida lá, logo abaixo. Mas a desinformação, que envolve muitos caracteres da notícia ali e vários níveis de informação, essa descontextualização, essa mudança de postura, essa omissão realmente é extremamente prejudicial. Para enfrentá-la, é necessário um esforço coordenado entre educação crítica, jornalismo ético, políticas públicas que valorizem o direito à informação plena, plural e contextualizada. Existem muitos movimentos políticos que vivem o tempo todo com factoides, falando de tudo que não está acontecendo, mas falando, de forma a se manter sempre na mídia. Eles estão sempre em campanha pela sua atenção, né? E isso aí provoca uma profunda distorção e criação de bolhas. Porque se você é um cara que conhece as coisas, sabe que não funciona daquele jeito, você fica com raiva daquilo. Então você só discute entre seus iguais, não quer ver nada daquilo. E os que estão lá dentro daquilo estão como se estivessem numa seita. Eles não conseguem ver a realidade aqui fora, você não consegue discutir com eles. Essa polarização interessa a quem quer manipular. Bom, gente, então olha bem, é isso aí. Eu ia fazer um texto um pouco mais amplo, mas eu resolvi me limitar a esses temas. Acho importante que a gente tenha lido isso aí, que vocês tenham gostado desse nosso programa. Passa esse programa para frente, deixe seu like, seu comentário, assine o nosso canal e até o próximo programa pontuando com alguma história, com algum debate, com alguma matéria que seja muito interessante. Muito obrigado e até lá.